Olá, eu sou Luciana Rocha e eu vim falar um pouquinho sobre a predição de função baseada na estrutura da sequência que foi escolhida para mim. Inicialmente, então, eu fiz a modelagem 3D da minha sequência. Eu usei o Swiss Model, eu não consegui usar o Moline, eu não descobri exatamente porquê, mas a minha sequência fácil não estava sendo aceita. E aí eu até tentei ler, né, para entender por que não estava sendo aceita, mas fiz modificações que achei que pudesse estar atrapalhando, mas enfim, não consegui usar de qualquer forma. Então, esse foi o meu melhor resultado do Swiss Model, esse meu modelo 1, que possui 99,32% de identidade com a estrutura cristalizada, essa daqui presente no PTB. A avaliação, então, da qualidade geral do meu modelo, né? Deu um valor de 0,83, que é bom, já que a escala vai de 0 a 1. A análise mais pontual, então, avaliando de forma pontual a distância de interação dos resíduos de aminoácidos, é possível ver que essa região em vermelho aqui indicada, e aqui também, nesse alinhamento, mostra que existe uma região em que há uma certa, digamos, tensão ali entre os aminoácidos, devido a essa distância não ser muito boa. Então, é possível que talvez essa região não tenha exatamente essa conformação, já que existe uma certa tensão energética, digamos assim. Em relação à qualidade, comparando com, quer dizer, todos comparam com outras proteínas presentes em bancos, mas aqui ele está mostrando que tem um score, né, de 1 a 2 em comparação a outras proteínas presentes no banco de dados com o mesmo número de aminoácidos, mostrando confiabilidade ao modelo gerado. E aqui é só o aumento do que está representado aqui em cima. Aqui é o gráfico de Ramachandra do Swiss Model, e na verdade eu coloquei isso aqui porque eu fiquei com uma dúvida e eu queria deixar essa pergunta para não esquecer. Aqui dá para ver que o percentual de aminoácidos em regiões favoráveis é de 92,96%, e aqui eu observei que está esse valor de Molprobit, score Molprobit. Eu procurei ver na literatura o que isso significa, né, e fala que analisa algumas coisas, entre elas o percentual de aminoácidos em regiões não favoráveis do gráfico Ramachandra, ou aminoácidos com cadeias laterais que podem fazer rotações não favoráveis, mas que tudo isso gera um valor, e que se esse valor for menor do que a resolução da estrutura cristalográfica, significa que o meu modelo ele é bom. Eu não entendi exatamente o que isso significa. Significa que sendo a estrutura cristalográfica sendo feita numa resolução maior, então esses problemas não são vistos? Enfim, é uma pergunta que fica para discussão. Aqui eu fiz o gráfico de Ramachandra no Project, né, como sugerido. E aí dá para ver que a quantidade de aminoácidos em regiões favoráveis é superior a 85%, mostrando que o meu modelo tem uma qualidade boa, aceitável, para os parâmetros estabelecidos. Então, aqui no PyMol eu usei para fazer o cálculo do RMSD, e aí eu coloquei o ligante, o molde, o modelo, fiz a sobreposição das duas estruturas e calculei o RMSD, que deu 0,107, valor abaixo do máximo estipulado para que o modelo fosse aceito. Uma coisa que chamou minha atenção no começo, né, foi que a minha proteína tem um peptídeo sinal, então na minha cabeça, inicialmente, deveria ficar um pedacinho de proteína sobrando aqui deveria ter um pedaço a mais de proteína no modelo, já que aqui o meu molde é da leptina, é do hormônio já pronto, né? E a minha proteína é o precursor de leptina, ou seja, é a peptina mais o peptídeo sinal.
E aí eu vi que aqui não tem isso. E aí eu lembrei das aulas de modelagem, que realmente o Swiss Model, ele só tá como estrutura do modelo aquilo que alinha com o molde. E provavelmente se eu tivesse conseguido fazer a estrutura no Moline, eu teria visto um pedacinho de estrutura de cadeia, né? Sem conformação secundária, que aí seria referente a esse peptídeo sinal, que como não teria como o molde escolhido provavelmente seria esse mesmo, né? E não teria algo para alinhar com esse molde, aí o Moline deixa um pedaço sobrando. Enfim, isso é algo que eu achei que deveria falar, já que eu não consegui usar o Moline. E aqui, então, fazendo a predição da função com base na estrutura em si, eu coloquei a minha estrutura, sugerida pelo SwissDoc, e vi que ela apresentou uma semelhança muito grande, então, com a estrutura da leptina humana, que é aquele mesmo código usado até como molde para minha estrutura, pelo SwissDoc, confirmando assim que a minha sequência realmente é da proteína da leptina, que no caso do percursor, né, mas que considerava parte da cadeia é a proteína leptina. Bem, aqui eu coloquei a minha estrutura para fazer a busca por outras proteínas com estruturas semelhantes, e aqui existe uma elevada semelhança da estrutura que eu coloquei com a leptina novamente. Aqui provavelmente são citocinas, já que a leptina pertence à superfamília das citocinas, então há regiões estruturais em comum entre a leptina e as citocinas. Então, todos os achados que eu obtive desde o começo da disciplina até agora sustentam a hipótese de que a sequência que foi dada lá no início da disciplina é a do percursor de leptina, já que a sequência em questão possui aquela região do peptídeo sinal.